E vamos lá, né? 15 de junho, o tempo voa, né? Daqui a 15 dias, a metade do ano foi pro saco. Final de semana, frio aqui em Porto Alegre, né? Agora falo 6 da manhã, um pouquinho antes. Bem frio. No interior tem temperaturas negativas, parece. O inverno chegando, o futuro chegando, né? Parece que Estados Unidos e Irã teriam fechado tal de acordo, né, para terminar a guerra do Irã, né? E claro, lógico, imagine se não tivesse tido outro bombardeio de Israel sobre o Líbano, teve, né? Copa do Mundo bombando, começando, tal. É interessante, né? O Brasil teve aquele empate horroroso, jogou. Primeiro tempo foi uma bosta, né? Mas aí já começam as pressões, porque isso, porque aquele outro, né? Nós e o nosso imediatismo, né? As coisas podiam ser um pouco mais tranquilas, às vezes as pessoas podiam ser menos exigentes, né? E assim vai, mas sabe, esse fim de semana fui comprar uma carne para fazer um churrasco, aí o churrasco do domingo, né? Encontrei uma senhora que disse que me acompanhava há muitos anos, que segue me acompanhando aqui pelo Insta, né? Ele pergunta o que eu estou fazendo, essas coisas todas. Além das minhas falas, né? Fiquei, né, super feliz, assim, né? Com essas, não adianta, a pessoa vem, a gente atende e vamos lá, né? Discordar, não discordar. Ela tem algumas discordâncias comigo, inclusive, como ela me acompanha há muito tempo, às vezes tu é muito duro com o PT, não sei o que e tal. Eu digo, pois é, né? Às vezes sou. Eu sou muito duro com muitas outras coisas, com outras sou muito leve, ela concordou também, vamos embora, tá? Conversa vai, conversa vem. Ela pergunta em que partido eu estava, né? Eu disse para ela, não posso ter partido político hoje por uma questão legal, né? Ocupo um cargo que não me permite isso, né? Mas eu também não estou em partido nenhum por opção pessoal já há muitos anos, né? Conversava, mas por que tal? Aí falamos sobre a realidade partidária brasileira, né? Aquela saraivada de decepções, né? Que ela também se viu obrigada a reconhecer que ela, que ainda petista né? À medida que a conversa foi se desenvolvendo, tornando mais leve, mais, aspas, sincera, também reconheceu, assim, que já tem algumas posturas que ela reconhece complicadas no mundo do PT, né? Reconheceu lá pelas tantas que não fossem, digamos assim, a quantidade de cagadas, e o que são mesmo a família Bolsonaro, etc., né? O Lula teria, como estava tendo muitas dificuldades para ganhar essa eleição, pobre Brasil, né? Falamos os dois, né? Somos um país que temos dados macroeconômicos maravilhosos, todos eles são muito bons, né? Mas a percepção do povo sobre o que está acontecendo não é boa. E isso a gente está vendo, as pessoas não conseguem trazer para suas vidas, né, para os seus cotidianos, esses números que são verdadeiros, né? O Brasil sai da mapa da fome, o Brasil aumenta a renda, o Brasil tem maior nível de emprego, né? Etc, etc, etc. Os dados macroeconômicos estão todos aí para serem vistos. Mas, cara, e nós estávamos no mercado, né? Porque a gente tinha ido comprar coisas, né? E aí a sensação do pavor, do preço das coisas, ela é muito grande e a percepção, né, sobre esses números, eles são incompatíveis, né? E tu olha, às vezes, as propagandas dos governos, né? Tanto do governo estadual, governo federal, etc. e tal, quando eles pintam, é mais do mesmo, né? Parece que a gente mora na Suíça, né? E nós não moramos na Suíça, nós moramos aqui, né? Temos problemas aqui. Então a percepção do povo brasileiro sobre a realidade brasileira é complicada, mas lá pelas tantas ela me faz aquela pergunta que é assim, mas e se tu tivesse que te filiar a algum partido político hoje,
que tu faria? Em que partido tu te filiaria? Espero lá, mas tá difícil isso, que pergunta, hein? Eu digo, olha, no espectro político que está posto hoje, considerando o meu posicionamento ideológico, né? Considerando as posturas que vêm sendo adotadas publicamente nesse espectro partidário, eu estaria muito, muito próximo do PSTU, né? Com uma série de divergências, com uma série de ressalvas, né? Mas no espectro político que está posto hoje no Brasil, talvez o PSTU me represente, né? Mas aí tu olha, tem uma transição no PSTU, e aí conversávamos, né? Tu vê, o Boulos está na Secretaria-Geral da Presidência da República, né? Não vai ter representação na disputa eleitoral federal para a presidência, etc. e tal, mas penso que até meio que programaticamente, né? Porque eu tenho esse defeito horroroso, né? De já ter lido alguma vez na vida o programa dos partidos, né? Para saber o que... Porque eu acho que programa partidário quer dizer alguma coisa, né? Eu estaria muito próximo ao PSTU, né? Mas ainda bem, disse eu para ela, dando risada, né? Que eu tenho este impedimento legal de me filiar ou vincular a partidos políticos, né? E comentávamos daí a derivação, né, que cada vez legitima mais da personalização da representação política, né? Ninguém mais quer saber de partido político, né? É uma pena isso. Isso é muito ruim para a democracia, né? Porque as pessoas acabam se referenciando nesta ou naquela pessoa, né? Naquela estruturação que às vezes é carismática, né? Que atrai assim, aquela necessidade que nós todos temos de nos ver representados no mundo da política, né? O fato é o seguinte, que tanto ela quanto eu, em níveis diferentes, com situações diferentes, situações sociais diferentes, temos a mesmíssima preocupação, a possibilidade real da extrema-direita ganhar a eleição, né? A democracia, né? Uma senhora jamais, digamos assim, já pega ônibus grátis há mais tempo do que eu, vendo o que está acontecendo também na América Latina, né? A Fujimori podendo ganhar a eleição no Peru, na Colômbia a extrema-direita também ganhando, no Chile já ganhou a extrema-direita, etc, 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 né? Aqueles processos cíclicos, né? Que apontam que a nossa realidade ela não é uma realidade que deva ser avaliada exclusivamente pela percepção brasileira sobre o Brasil, né? Existe mundo nessa história. E os efeitos da geopolítica internacional no Brasil têm sido muito fortes, né? Têm sido muito fortes. Nós precisamos de um país que seja minimamente estável. Aí tu olha, por exemplo, as elites brasileiras, né? E a gente falava sobre isso, né? Como é que o mundo empresarial consegue, né, bancar os Bolsonaro, né, que é um barril da instabilidade, né? São vendilhões, né? Mas é isso. Isso preocupa, sabe? Porque e é real, não há percepção do povo sobre o que de fato está acontecendo no Brasil, seja do ponto de vista econômico, seja do ponto de vista político, né? E essa conversa, eu confesso para vocês, foi muito legal, foi muito bom, né? Porque às vezes a gente conversa só com os nossos, né? Nós precisamos conversar com os outros, nós temos que abrir o nosso espaço de avaliação, nós temos que aprender a ouvir, né? E às vezes a gente acha que só os escolados têm uma leitura correta sobre o que está acontecendo no Brasil e no mundo, e não. As pessoas têm sim, muitas pessoas têm uma capacidade de fazer uma leitura crua,
daquilo que pode acontecer nas nossas vidas. Vamos lá, boa semana. Dia 15 hoje.